Complicado. No Maracanã, o Grêmio também teve alguma dificuldade, mas acabou convencendo no final, meteu 2-0 no Botafogo e alcançou uma marca de 9 jogos sem derrota e a 8 sem tomar nenhum gol. E tanto é que o Marcelo Groi está consagrado e está na seleção. Vamos analisando o jogo e conversando sobre ele. Daqui a pouco o professor vai responder a questão do Bernardo, nós não esquecemos. Mas o Grêmio foi bem, né? Pegou o tempo todo e... Tá bem, tá muito acabou bem. convencendo no segundo tempo, fazendo o suficiente para ganhar, né? São 6 vitórias e 3 empates nos últimos 9 jogos. A última derrota foi para o Cruzeiro, 1-0 em Belo Horizonte. E jogando bem. O Grêmio jogou bem aquele jogo. E o último gol sofrido foi para o Corinthians na Arena. Que lance bonito esse, hein? Muito bonito. Esse, o passe de chaleira, né? A conclusão do Emerson e a defesa do Groi, né? Pra Daniel, colocar tudo no pacote, né? E eu acho que se o Emerson faz o gol, não seria tão bonito por causa da defesa do Groi. Acho que a defesa do Marcelo deu uma pimentinha especial nesse lance. Também acho. Agora, se tivesse entrado a bola, o Emerson Sheik estava empregado hoje, né? Estava empregado e o Botafogo não estaria na zona do rebaixamento. E todos eles se despediram contra o Grêmio. É verdade. Esses 4 aí. Bolívar, Edilson, Os 2 laterais. Júlio César e o Emerson Sheik. 3 aqui que passaram por aqui. Curiosamente, Bolívar, ex-Inter. Foram afastados. Por isso que eu tenho uma restrição quando começa a crítica. O fulano de tal não consegue jogar, não sabe jogar, não é bom jogador. Acho que futebol é muito momento. Aí você, o fulano de tal não joga nada. Quando tu vê, ele está num outro clube e encaixa no clube. Ele encaixa na forma do time jogar e tu vê ele vai lá e estraçalha. Agora vê o Sheik deve estar guardadas as devidas proporções. O Edilson aqui era um jogador que sofria muitas críticas, né? Mas ele fez bons jogos no Botafogo. E agora está afastado junto com o Júlio César. Muito bons. E são 2 bons laterais, pelo menos quebram bem o galho. Num time bem organizado, eles jogam. Eu não entendo o Botafogo. E o Sheik é um baita assim, centroavante. O problema deve ser muito grande, mas eu não entendo o Botafogo liberar esses jogadores, hein? Sinceramente. Que eram líderes, né? Os jogadores que eram líderes do grupo e vinham até colaborando com a situação atual do clube. Exatamente. Tendo participações afetivas com reuniões com os companheiros. Professor, e o que não passa na cabeça de um Sheik que emprestou dinheiro para quem estava passando necessidade no clube? Quer dizer, na hora da ruim... Não, mas eu acho que... Mandou mensagem para a Rede Globo, que não sei o quê, para a Rede Globo, não, para a CBF. CBF, e tal. vergonha. Vergonha, não sei mais o que é. Jogador de personalidade, né? Porque eu vejo assim, tem muita gente e muita gente boa querendo talvez expressar como ele se expressou. Exatamente. Muita gente boa. Então, nesse momento, ele... O Sheik é dos meus. Porque entra aí a condição social do atleta, sabe, a própria condição financeira que hoje ele já tem, tudo isso. Então, se ele já tem personalidade, com muito mais segurança financeira, social, ele expõe boa observação naturalmente com as suas ideias. Entendeu? É o tamanho de cada um, né? É o tamanho, é o famoso burro, boi, qualquer coisa na sombra lá, esperando, né? já está. E aí a pessoa... O professor está com o burro na sombra. Agora, professor... O professor está escolhendo um animal que está na sombra, mas que está na sombra, não está na sombra. Comendo milho importado. Agora, o Bruno fez a questão do Bernardo. Foi o Galo que escalou e o fator local influenciou, professor? Não, eu acho que não existe, não tem a verdade do Galo. O Galo fazia as observações. E o que teve ali, o Felipe entendeu que da forma que o Neymar jogava, né? Estava jogando, e que o menino tinha mais ou menos características, não qualidade, características. E o Felipe entendeu que ia fazer uma manutenção de esquema. Agora, daí a você de dar certo ou não... E essa observação que o lateral tinha dificuldade de jogar com a perna esquerda ou direita? Ele era destro. Ele era zagueiro, não? Zagueiro que atuava pelo lado direito e na Copa do Mundo foi improvisado como lateral esquerdo. Não teve. Teve logicamente, a apreciação, a observação individual, né? Se tinha, como joga esse, como joga aquele, usa mais a perna direita, usa mais a perna esquerda, lateral que entra por dentro, lateral que passa fazendo overlap, passando, enfim, tudo isso, e isso não só dele, como, enfim,
na decisão com a Espanha foi fundamental, e aí por isso é que a gente não pode pôr na conta do Galo, mas também a observação ele fez e o Felipe decidiu. É a observação da questão da Espanha, que a bola sempre passava pelo cabeção de área lá. Bola passava direto, esqueci o nome, desculpa, cabeça, bola direto. De 100 bolas, 90% passava pelos pés dele. E o Felipe foi feliz em anular essa jogada. Então, o futebol, gente, você... Ele é grato e ingrato. Olha, muita coisa. Mas graças a Deus que o Caboclo Filipão está provando aí as qualidades Já dele. deu a volta por cima. Entendi. A seguir, vamos projetar os grandes jogos da dupla Grenal no Brasileirão. Neste sábado, o Grêmio 4h20 contra o São Paulo na Arena. E o Inter, 6h30 da tarde, ou da noite, como queiram, contra o líder Cruzeiro, lá no Mineirão. Já voltamos. Estamos de volta com preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Conosco no programa, Paulo Paixão, preparador físico com um currículo invejável no futebol gaúcho, brasileiro, mundial, narrador Daniel Oliveira e o repórter Bruno Ravazoli, da Rádio Bandeirantes, AM 640. Grêmio joga neste sábado, 4h20, contra o São Paulo na Arena. Vencendo, o tricolor ingressa no G4 do Brasileirão, até porque agora é confronto direto. Duelo da melhor defesa do Brasileirão, o Grêmio tomou só 14 gols, contra o segundo melhor ataque do campeonato, o São Paulo fez 43. Paixão, Daniel, Bruno, jogaço esse. Enquanto a gente vai falando, nós vamos recordar o último jogo que foi em 2012, vitória do Grêmio, gols de André Lima e Marcelo Moreno. Luxemburgo treinava o Grêmio. Estádio Olímpico. E o Ney Franco treinava o São Paulo, no Estádio Olímpico. Jogo que confirmou o Grêmio na Libertadores da América de 2013. Exatamente. E confirmou o Luxemburgo. A torcida inteira gritava, fica Luxemburgo. O que é? Depois o Grêmio jogou no Olímpico Aí, contra o Internacional. Simon fez o pênalti. Desculpe. Depois o Grêmio jogou contra o Inter no Olímpico, empate por 0-0, no último Grenal do Estádio Olímpico. E o Grêmio perdeu a oportunidade de ser vice-líder e de forma direta a Copa Libertadores da América. Até o Luxemburgo foi bastante criticado por conta daquele clássico. Dois a menos ainda. Com 2 a menos, o Boniel e o Damião foram expulsos. E jogaram bomba no técnico, que era o Osmar Loss, interino. Teve o rolo com o Simon também nesse jogo, não foi? O senhor estava nesse jogo, professor? Óbvio, né? Sim, tava. Se não tivesse ali, ia estar onde? Salgueiro, não, né? Naquele momento até o Osmar a gente fala, enfim, foi feliz na relação com o Simon, né? O atleta chegou e nós que somos comandantes temos que manter sempre nunca podemos, o atleta vai estar sempre certo. É questão de agressão, né? Sim. Então, não pode bater boca com o atleta. Pode. A gente está acima de tudo isso, né? Mas ali era para ganhar tempo. O atleta é comandado. Ali era para ganhar tempo. Talvez. O Grêmio a qualquer momento podia fazer o gol, né? Tem dias que não sai, né, professor? Agora, esse foi um grande jogo, esse Grêmio e São Paulo. Jogaço. O Grêmio moeu o São Paulo. O São Paulo saiu ganhando de 1-0, depois o Grêmio fez um dos melhores jogos dos últimos tempos. A gente viu ali no lance anterior o Anderson Pico fazendo fila, jogando na lateral esquerda. Lateral esquerda. Anderson Pico, que hoje está no Flamengo, mas ainda não estreou. Pois é. Não estreou ainda. Faz um mês já. Pergunta ao professor Paulo Paixão. O que falta para o Anderson Pico? Tem que treinar, o que faltou para o Anderson Pico? É realmente o psicológico do atleta? Porque potencial dentro de campo ele sempre demonstrou, professor. Ele joga bola. Olha o Moreno aí, ó. A gente já falou, né? Todo mundo fala, A questão do Pico é a cabeça, né? É a questão comportamental. Ele é meio Walter, né? Não consegue fechar a boca também. Com personalidade diferente, né? O Pico é mais... Calmo.
Talvez, eu não sei, porque eu nunca trabalhei com o Walter, né? Nem Agora- no Inter, Agora, deixa eu lhe perguntar assim, como é que o senhor, como preparador físico, vê jogadores como o Anderson Pico e como o Walter, por exemplo, que mesmo fora de forma, com o problema dele de peso, ele acabou fazendo excelentes atuações. Não só no Goiás, como A no excelência Fluminense. técnica, né? Os dois têm excelência técnica. E a excelência técnica, ela não só faz com que esses que estejam acima do peso joguem, como também aqueles que sejam treinados, mas que são preguiçosos, diferentes, com a participação, com pouca participação, também joguem. Porque é uma bola que eles... O senhor está falando do Douglas, por exemplo? Não, o Douglas treina. Não. Olha, eu não tive... Problemas não com o sei, Douglas? eu posso dizer, pela felicidade de meus netos, eu não tive problema com o jogador não querer treinar, não. Dificilmente, assim, observações, né? Pô, precisa isso, precisa aquilo, precisa, você, né, mostra para ele o que precisa, mas não... Sabe, então a gente buscava sempre variação de trabalho, né? Procurar variar as coisas, então não foi o caso, não. Bom, o Internacional joga 6h30 da tarde contra o líder Cruzeiro no Mineirão, tentando diminuir essa distância para 3 pontos. E o que esperar do Colorado, enquanto a gente recorda o último jogo, que foi em Caxias, né? Então acabou tomando 3 lá em Caxias, né? Essa foi a última vitória do Inter em campeonato Não, brasileiro, isso né? aí, isso aí. 1987. 87. É isso aí. Semifinal da Copa União. O Enio Andrade era o técnico do Inter, né? Isso, sim, o Enio Andrade. Eu conversei muito com o Enio, eu e o Garcia fomos no quarto do seu Enio, isso faz quase 30 anos, eu me lembro como se fosse hoje. E o seu Enio brincava muito comigo e com o Garcia, ele me chamava, esse alemão cadelo, o gordo, né, e tal. E aí, É, o gordo, né? seu Enio. E aí, ele dizendo como é que ele ia ganhar do Cruzeiro. E batata, foi bem o lance que ele desenhou. O Norberto cruzando e o Amarildo marcando o gol. 1987. Foi a última vitória do Inter contra o Cruzeiro no Mineirão por campeonatos brasileiros. Em 2004, o Inter venceu o Cruzeiro no Mineirão com gol do Rafael Sobis, mas aí pela Copa Sul-Americana. Exatamente. E o Inter depois vendeu caro uma derrota numa decisão contra o Flamengo, empatou em 1-1 aqui, né? E no Rio de Janeiro perdeu só de 1-0. O Flamengo tinha Bebeto, Renato Que o Portaluppi, time do Flamengo Zico. era muito melhor. Não, Tinha muito, meu Zinho. Deus. Tinha o que mais? Vários jogadores. Ailton. Era muito melhor do que o de hoje, né? Ah, não, sem dúvida. Nós temos que entender tudo bem próximo aí, quer dizer, um passado bem próximo. O Grêmio foi lá e perdeu o jogo. Aí, ó. Aí o gol. A habilidade do Norberto para cruzar e o Amarildo, casado com a dona Valéria. Agora trabalha com divisões de base. Eu acho que eu apareci ali há pouco. Magrinho, cabelos esvoaçantes. Jovem. Tempo passa. Naquela época eu pegava alguma coisa, professor, agora nada, só gripe. Que já é alguma coisa também, né? farmacêutico precisa. Não, Como diria um amigo agora meu, eu tô bem casado. Nessa fase, já conseguir pegar gripe já é uma grande vantagem. Já pega alguma que coisa. passa direto aí. Depois eu quero perguntar, vou deixar a pergunta no ar já para o professor Paixão, que conhece o rengo sentado e o cego dormindo, professor. Sobre Nilmar. Como é que o senhor analisa, mesmo olhando de fora essa situação do Catar, jogador que vem de lá, o Alex teve problemas e tal. Como é que o senhor vê, o senhor que conhece o jogador, essa situação do Nilmar? Mas a seguir tem muito mais preliminar aqui na tela da Bandeirantes.